em primeira mãe. Oferecimento Árvore. Entre que a casa é sua. Olá pessoal, está começando mais um Em Primeira Mãe e hoje o tema, já se preparando para as festas de fim de ano e para o ano que vem, o tema vai ser vida financeira. Eu vou conversar um pouquinho com Rosângela Magoga, nossa querida Magoga, que ela vai dar umas dicas para a gente de como a gente pode saber da nossa vida financeira, entender um pouquinho, né Magoga? Tentar acertar, se preparar um pouquinho para o final de ano, para as festas e para o ano que vem. Sim. Magoga, muito obrigada de estar aqui com a gente mais uma vez, muito obrigada de verdade da sua participação, a gente adora conversar com a Magoga, né? Eu que agradeço. Magoga, imagina, a gente quer um prazer ter você aqui. Obrigada. Conta pra gente, você, há tanto tempo que a gente estava conversando aqui, né? Quanto tempo faz que você trabalha com Eu trabalho no mercado financeiro há 33 anos. 33 anos? Desde os meus 19. É bastante tempo, né? Uma vida fazendo inteira. Essa construção, né? E eu já te fiz essa pergunta e vamos conversar mais sobre isso. Você sempre foi organizada e você estava me falando uma coisa que eu achei muito legal, que uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, né? Uma coisa é que você trabalha, outra coisa é que você vive, né? Sim. E você sempre foi organizada, assim, com a sua vida financeira ou chegou algum momento que você falou, opa... principalmente, eu estava aqui pensando com os filhos, né? Com a chegada dos filhos, né? A chegada dos filhos dá aquela... Muda tudo, né? É uma mudança, né? Você era uma pessoa, tinha uma vida, né? De casado ou solteiro, enfim. E aí vem alguém que você precisa cuidar do zero até todos os cuidados, né? E aquilo dá uma chacoalhada às vezes. Esse momento balançou sua vida ou foi algum outro momento que você teve na vida financeira? Como foi isso? Eu já tive vários momentos. E no decorrer desses 33 anos, é muito engraçado você falar, mas você vive uma coisa, você trabalha com isso, mas muitas vezes, como nós dissemos, a teoria é diferente da prática, né? Sim. Isso acontece ao longo da vida e em alguns momentos. Porque são situações que mudam, né, Bárbara? A vida é mutável e a gente passa por situações inesperadas, situações novas, situações que você espera, mas que é um cenário totalmente diferente daquilo que você vivia. Sim. Então, sim, já vivi muita mudança, muita situação difícil, mas eu não posso dizer para você que foi ou só com a chegada dos filhos. Eu acho que todos esses meus anos aí, em várias situações, já me vi também tendo que parar, pensar e saber o que eu ia fazer. Daquela acalmada, né? E aí que eu ia te perguntar, qual seria o que a gente pode dizer assim de um primeiro passo real? Alguma coisa que quem está ouvindo a gente em casa pode fazer na prática, que pode ser assim, porque assim, a gente tem muito medo, a gente tem insegurança, você se culpa, então, por vários motivos, né? Então, qual seria esse primeiro passo real que a gente pode fazer, quem está ouvindo a gente? Alguma coisa que mude mesmo, que ajude a pessoa que está nessa situação? Eu acho que a primeira coisa que a gente fala sempre, por exemplo, no meu trabalho, eu uso muito, a gente faz muita palestra de educação financeira. Sim. E sempre o primeiro ponto é a organização. Porque para você planejar, você precisa se organizar antes. Sim, então, organização. E o que é a organização financeira? É entender o seu cenário atual, né? Então, você olhar o que você gasta, olhar o que você recebe. Saber onde estão os principais escorregões mesmo que você tem ali, né? Então, o que você está fazendo de errado? Se você não consegue colocar isso num papel, e a gente estava falando antes, pode ser numa continha, num papel de padaria. Não precisa ser uma planilha de Excel, né? Tem gente que tem habilidade e vai fazer isso com mais facilidade. Tem gente que gosta de caderninho. O meu pai tinha um caderno que quando ele faleceu a gente foi ver. Ele escrevia lá, se ele fizesse um jogo, o quanto ele gastou. Olha. Ele foi na mercearia, comprou leite, estava lá leite, tanto. Olha. E ele fazia isso num caderno, brochura normal, e do mês inteiro, ele anotando por linha, ele sabia exatamente o quanto ele gastava, o quanto ele recebia. Sim. E isso é uma coisa que essa organização faz diferença. E eu acho que é o primeiro passo para a gente colocar em prática. E é uma coisa que a gente falou também, a organização te ajuda pelo menos a identificar, né? É o que a gente estava falando. Será que porque acaba que tudo parece que vira emergência, né? É a roupa da criança, o tênis para ir na escola, enfim, roupa de final de ano, isso é uma emergência. Aí o que vem? O pneu do carro que fura, que aí é emergência. O remédio que você precisou. O remédio, que aí é emergência mesmo, né? Como a gente faz para tentar separar essa emergência? É ter a reserva?
Mas meu salário não dá. Como a gente faz a reserva com... Essa história do salário não dá é muito relativo. Porque aí você pensa assim, que quem está melhor de vida, aquele que ganha 30 mil reais e gasta tudo que tem no mês para viver muito bem, tem uma vida que sempre quis, mas vive muito bem, ou aquele que ganha 2, 3 mil reais e gasta e guarda 10% do que ganha. Então é muito relativo, né? Então para todo mundo vale a mesma dica, para o que ganha muito ou para o que ganha pouco. A gente precisa se organizar e pensar na emergência. O que é a reserva de emergência? Perfeito. A reserva de emergência não é um investimento. A gente só começa a investir depois que tem a reserva de emergência garantida. Então você tem que pensar assim, o que pode acontecer? Pode furar o pneu do carro, eu posso ter que trocar os 4 pneus, ou eu posso ter um problema com saúde. Quem tem plano de saúde, ok. Quem não tem que pensar numa consulta médica. Então, tudo isso que é essencial, se eu ficar desempregado, eu consigo manter minha família alimentada por quanto tempo? Isso é reserva de emergência. Isso não é investimento. E a gente precisa... Nessa reserva de emergência, você só mexe para emergências. Perfeito, né? entendi. Então, esse é o ponto da reserva. Isso não é a poupança, não é guardar o dinheiro, né? Você tem uma... Claro que você vai investir para aquele renda, você vai poupar, ele tem que estar reservado, mas ele é para a emergência. Sim. E aí a pessoa pode, eu tenho meu dinheirinho no banco, às vezes a pessoa até que está assistindo a gente não sabe, mas às vezes o próprio banco ajuda a fazer isso, né? Você chega, conversa, explica o que precisa, e é o que a gente está falando, não é para quem ganha às vezes fortunas, é para gente que tem o salário normal. Eu já vi ao longo desses meus 33 anos, pessoas que ganham muito pouco e tem muito mais dinheiro guardado do que pessoas que ganham muito, porque depende do estilo de vida. Não tem a ver com quanto você ganha, né? Então, você saber o que fazer com o seu dinheiro é o primeiro passo, é ter consciência daquilo que você ganha. E isso vem de muita conversa, de conversa em família, porque as coisas mudam, como você falou. Primeiro, a gente é solteiro. Geralmente, os pais... né? Eu ajudava na minha casa, mas a gente tinha os pais como pilares, né? Mesmo que você tenha uma condição diferente, sempre tem ali a responsabilidade primeira. A responsabilidade não é sua. Depois a gente casa ou vai morar sozinho, depende da vida de cada um, você vai assumir as suas responsabilidades. Mas é você. Depois vem os filhos, aí você tem que pensar nos filhos e no futuro dos filhos. Eu vivo uma realidade hoje, por exemplo, que você sabe, que é um futuro que poderia ter sido planejado lá atrás. Que são os filhos estudando, né? Os filhos estudando. Então hoje a gente indica, eu falo para os associados, para os meus clientes, precisa pensar no futuro dos seus filhos. Você já pensou o que vai ser deles na hora da faculdade, na hora de A gente precisa planejar isso e ensinar eles a se planejarem também. Perfeito. Isso é importante. A gente estava falando sobre essa questão de filhos, né? E a gente ouve muito, né? Às vezes até no programa mesmo, as pessoas falam assim... mas eu não sei o que acontece, eu não consigo juntar dinheiro. Quando eu estou juntando dinheiro, acontece alguma coisa, né? Então, como a gente pode fazer? É real ou assim, é o que você falou mesmo da questão de separar a poupança da reserva de emergência, né? Tem isso, de toda hora acontece alguma coisa. É que com o filho também é muito imprevisível, né? Porque realmente acontecem essas coisas, né? Mas tem a ver com o planejamento que a gente falou. Porque uma coisa que a gente sempre costuma dizer, e quem fala sobre educação financeira, eu já ouvi muitas vezes, quando você recebe o seu pagamento, o primeiro boleto que tem que ser pago é o seu. É o seu. Aquilo que você fala assim, eu tenho planos, objetivos. Então, eu tenho planos de curto prazo, de longo prazo, de médio prazo. Eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro, eu quero fazer uma viagem de sonhos, eu quero levar meus filhos para tal lugar. Tudo isso tem que ser planejado. E esse boleto tem que ser pago antes de qualquer coisa. Então, você tem suas despesas fixas, aquilo tem que ser pago e honrado. É aluguel, você tem que se alimentar, você tem que se vestir, mas o que é básico, né? Você precisa. Depois, antes do supérfluo, antes de separar o que é lazer, o que é tudo, o seu boleto. Então, é esse o planejamento que a gente geralmente não faz, porque você paga as contas e depois quer viver a vida. Né? E não pensa, e cada gotinha que sai muitas vezes faz falta nesse planejamento, nesse boleto que você se paga ou pensando numa reserva de emergência. Né? Perfeito. E uma coisa que acontece muito, que eu também ouço as pessoas dizendo, é... R$50 é muito pouco, eu não vou juntar, aí gasta. R$100 é muito pouco, eu não vou juntar. Vou juntar R$100, é muito pouco, não vou juntar, gasta, né? E aí,
A gente faz isso, né? Acaba fazendo às vezes, né? Todo sim. mundo faz, né? É só R$50? É só R$50 e às vezes isso acaba sendo um mito, não é? E quando é o parcelado, então? Você fala assim, mas eu vou pagar em 5 vezes. E você não faz a conta de que 5 vezes 200 dá 1.000. É isso. Então, isso faz diferença no bolso. Isso é uma verdade, todo mundo pensa assim. E tem a ver com o nosso controle emocional. Porque muitas vezes a gente gasta por impulso. Se você for pensar, a maioria dos nossos gastos vem do emocional. Então, é assim, ó, eu ganhei um prêmio, estou feliz por fui realizada no trabalho. Eu mereço me dar um presente. Eu estou muito triste, o que eu preciso? Eu preciso ir no shopping porque eu mereço me dar um presente para ver se eu fico melhor. Né? Então, existe muito emocional nisso, né? Concordo plenamente. Às vezes essa questão da ansiedade vai te levando... É igual compulsão por comida, compulsão por compra também existe, viu? Com certeza, exatamente. Existe, já convivi com pessoas assim, que realmente é uma coisa que sai do controle, só que é socialmente assim, comum, né? Vai virando comum a gente no meio. Porque hoje, pense agora Black Friday, por exemplo. Black Friday. Você abre o celular... Meu Deus do céu. Eu fui pesquisar um creme pro meu rosto. Gente, eu conheci todas as marcas possíveis em algumas horas, porque daí começa a vir coisas, ofertas, black, tá mais barato, tá 60% de desconto, e na verdade nem tá. Mas ali é um consumo, né? Aí você vê as pessoas na internet, o que elas estão fazendo? Elas estão viajando, elas estão em restaurantes, postando comida, elas estão vivendo de uma maneira que você fala, nossa, eu também mereço, porque eu também trabalho, e é esse o maior erro que a gente comete, porque daí você vai na onda sem saber se aquela é a sua realidade. E às vezes não é nem da pessoa, né, Maguga? Vamos falar a verdade. Porque tudo que se posta... Não é necessariamente. Pode ter um filtro ali, né? Com certeza. Não é a verdade. Eu falo muito isso aqui no programa, a gente fala em outros assuntos, outras questões, né? Até como os adolescentes sofrem, mas não são só os adolescentes, né? Não. O adulto sofre, porque acaba se comparando com a vida do outro, que às vezes não é uma vida real, tá vivendo aquela vida ali. E aquilo às vezes te obriga, te faz gastar um dinheiro que você não tem para viver uma vida que não é real, né? E aí coloca os filhos nesse meio. É isso. Você pensa na oferta que traz para essas crianças e o que elas vivem hoje com os colegas, porque muitas que nem as minhas filhas vivem na escola com pessoas que têm muito dinheiro, claro, com pessoas também que podem ter menos, mas é uma realidade que você tem que fazer eles entenderem que de repente não é a deles. Não é a deles, exatamente. Não precisa ter tudo aquilo, que eu não tenho condições de dar tudo aquilo, mas nem por isso você é menos feliz. Com certeza. Porque quando eu tive a Carolina, minha primeira filha, ela tem 23 anos. Eu tinha uma ideia na minha cabeça, porque assim, o trabalho exige muito da gente. E acho que primeiro filho faz a gente ficar um pouco... A gente se sente um pouco culpada, né? Claro. O meu trabalho exigia muito de mim, eu trabalhava fora de Itatiba, inclusive, então ficava muito pouco tempo com ela. Cada vez que eu saía para a cidade, eu queria trazer uma coisa para ela. Então eu comprava, nem que fosse um lacinho de cabelo, eu tinha que chegar com alguma coisinha. Chegou uma hora que quando eu chegava de mão vazia, ela já ficava me esperando e falava, por que você não trouxe nada para mim? Sim, E aí eu comecei a pensar e falava, gente, será que ela me ama pelo que eu dou para ela ou pelo que eu sou para ela? É uma coisa que você começa a pensar no primeiro filho. Sim. Quando eu tive a Mariana, eu já falava, eu não vou cometer esse mesmo erro com a Mariana. E aí você fala, mas deu muito para a primeira, não deu muito para a segunda. Pelo contrário, e elas entendem tudo, é uma situação que a gente já conversou muito sobre isso, mas é muito diferente, porque quando os filhos vêm também tem isso, você vê como a parte emocional, a culpa de você achar que tem que dar tudo porque você precisa trabalhar, que você precisa deixar tudo porque, né? A gente vê isso muito com as mães acontecendo, os pais, enfim, né? A gente fala mães assim, mas não são só as mães, às vezes compensar, né? Compensar. E você estava trabalhando, né? Não é uma escolha, né? Para a família, né? Para trazer alguma coisa para a família, para o bem da família. Ainda assim a mãe tem isso na cabeça, né? Que aí não dou o tempo dela. Que acho que é o maior erro que a gente comete, né? Eu falo muito assim, que agora já eu puxaria a próxima pergunta que eu te faço. Eu acredito que a educação financeira deveria ser uma matéria obrigatória na escola, porque algumas escolas existe, claro, né? Mas eu acredito que deveria ser obrigatório para todas as crianças aprenderem a lidar desde pequenininho, né? A gente faz em casa, pelo menos eu faço o cofrinho, né? Tô começando, os meus são muito pequenos, mas dando aquela noção, mais ou menos, do que é o dinheiro, porque o tamanho da moeda. Brincar de lojinha. As minhas filhas adoravam, a gente dava até caixa registradora no fim do ano, que elas pediam, porque brincar de lojinha, de supermercado é uma coisa legal. E aprende a lidar com dinheiro, aprende o quanto custa, o quanto você tem, o quanto você pode gastar ali. O cofrinho é uma excelente opção para ensinar a criança a poupar.
E aí a gente tem que pensar que a gente tem que ensinar tudo isso e lembrar que os extremos são ruins nas duas pontas, né? Você tem que ensinar a criança que ela tem que poupar, ela tem que guardar, mas ela não pode ser... Só guardar. Só guardar. É isso. Né? A gente também tem que ter outra, porque também tem pessoas que não vivem, que Isso, só acumulam, para depois... Acabou, né? pra quê, Ir embora, né? não viveu, não fez nada e o dinheiro está aí. É isso. À disposição de quem, né? Você conversa com suas filhas desde pequenas sobre essa questão financeira ou elas foram aprendendo meio que na prática, com a sua vivência, com a sua experiência? Assim, você chegou a conversar? Acho que as duas coisas. Aprendem na prática e a gente conversa sobre isso também. Sim. Quando a Carol foi entrar na faculdade, há 6 anos atrás, a gente sentou em 4... Porque nós tínhamos que explicar para a Mariana o porquê que as coisas seriam cortadas ali. Sim. E se ela também estava de acordo com aquilo. Sim. Porque muita coisa que a Carol teve, por exemplo, a Mariana não teve nesses 6 anos de faculdade. E era uma coisa que a gente precisou decidir em família. Então, a gente fez conta, a gente sabia o quanto ia poder, se ia conseguir bancar a mensalidade, se ia conseguir... Então, tudo conversado em 4. Vamos fazer? Vamos fazer. Está todo mundo de acordo? Todo mundo de acordo. Perfeito. Então, a gente teve que abrir mão de muita coisa e isso faz parte do planejamento familiar. Quando a gente não envolve os filhos nisso, a situação fica muito mais difícil. Porque é difícil explicar o porquê não, né? Então, hoje, por exemplo, todo mundo sabe na minha casa um propósito. Vamos fazer tal coisa? Não, nós não vamos fazer tal coisa, por quê? A gente sabe o porquê, nós já conversamos sobre isso. Tá todo mundo decidido, não vamos fazer, tá bom, daqui a pouco a gente faz. Isso é isso, importante. Tem que a família, que seja mãe, todo pai mundo ou tem mãe com filho, né? O que tem, né? Todo mundo tem que vivenciar a realidade da família, né? A realidade daquela casa. Isso é importante. Dos que tem muito e dos que tem menos. Precisa ser aquela realidade. Perfeito. Magoga, eu queria que você falasse, por favor, para o pessoal que está em casa ouvindo a gente, aquela mãe ou aquela pai, aquela família que quer começar, quer dar um primeiro passo, mas não sabe por onde começar, está se sentindo culpado. Mas como eu vou fazer isso para o meu filho? Como eu vou tomar essa decisão? Como eu vou escolher isso em vez daquilo, né? O que essa família pode fazer para começar e começar um 2026 assim, organizado, tentando um primeiro passo? O que a gente faz? Acho que o mais importante é fazer isso que nós falamos, de colocar no papel tudo aquilo que você ganha, tudo aquilo que você gasta em família, esse é um ponto importante. Pensar o que pode ser cortado. E o que é cortado não é só a falta, tá? Tem que fazer sobrar, né? Para fazer sobrar o que eu cortaria aqui, que é supérfluo aqui. Pensar em poupar, investir é uma coisa importante, porque aí vai... voltar o dinheiro para você, mas não precisa se desesperar se nesse momento não conseguir guardar. Sim. Conseguir deixar a sua vida em ordem já é um grande passo. E entender que as coisas não acontecem da noite para o dia num passe de mágicas. É um processo. É lento, muitas vezes é dolorido, mas também é prazeroso no final. Então, ter a consciência, conversar em família. E você vai estar pensando, fazendo isso, você está pensando que você está preparando os seus filhos também para o futuro. Porque o planejamento, se a gente tivesse ouvido uma palestra de educação financeira ou aprendido a planejar quando nós éramos crianças... Nossa, com certeza. Muita coisa que a gente passou não precisaria ter passado. Com certeza. Então, a gente pensar que pode deixar um mundo melhor para os nossos filhos, porque é possível ensiná-los ainda, também é um ponto muito importante. Com certeza, isso que você falou é verdade. A gente, às vezes, a gente teve um acesso à educação financeira, né? Os nossos filhos... podem ter outra, não necessariamente que tem, né? Mas eu acho que isso vai fazer a diferença na vida deles e num futuro próximo em como saber lidar. Sim. Porque o que você falou que eu gostei é assim, eu tenho cofrinho, né? Ensino eles a mexerem tudo com o dinheiro, mas é isso, não... Você vai só poupar? Não. Pelo menos eles têm um objetivo. Eu falo que é para comprar o brinquedinho que eles querem. Que é o principal. Só se guarda dinheiro quando tem um objetivo. Quando tem um objetivo, né? Você não sabe onde você vai chegar... Você não precisa. Qual é o objetivo, fazer o caminho, né? Você vai só guardar. E eu tenho um pouco dessa sensação, né? Vou ensinar só a guardar, daí para que ele está juntando o dinheiro do cofrinho? Então, assim, no meu instinto de mãe eu acabo fazendo isso, porque eu não tenho, né, o seu conhecimento financeiro, claro. Mas eu acho que é isso, importante a gente ensinar aos nossos filhos também o que fazer com aquilo, né? Vamos dar um objetivo. Como usar isso, dar objetivo. Um objetivo alegre, feliz, né? Um bom objetivo. E a realização deles é muito grande. Quando você vê ele realizando a primeira compra dele com o dinheiro que ele ganhou, é demais, que ele guardou, é muito legal. É uma graça. E é inspirador, porque daí você quer mais. Aí você quer guardar mais, aí você quer fazer mais, aí você vai sonhar mais e você vai ter um objetivo maior depois. Exato. Né? E eu vejo assim, quando, por exemplo, eu era criança, às vezes meus pais até deixavam um cofrinho. Mas o cofrinho ficava lá e daqui a pouco a moedinha voltava para eles, né? Acho que eles iam pegando, sei lá, né? E daqui a pouco você não via aquilo, um retorno. É isso que você falou, que a gente está falando, né? Ter um objetivo, fazer com eles junto aquilo. Vamos juntar para
Um jantar com esse propósito. Acho que isso é legal. Interessante. Sabe que é uma coisa também que inspira eles? Abrir uma poupança no nome deles. Então, ao invés de pôr, você junta no cofrinho. Sim. Aí, no final do ano, vamos ver quanto tem no cofrinho? Vamos colocar no banco? Porque aí você dá um cartãozinho para ele. Ai, que legal. Aquilo já começa a ter um sentido, né? Sim, aí vai certeza. comprar alguma coisa com aquele dinheiro, ó, você tem tanto, quanto você quer gastar para não perder tudo. Isso. Aí vai na loja, deixa ele pagar com o cartão dele. É muito legal isso. Você vai ensinando, é assim que se aprende mesmo. Exatamente. É na prática que se aprende. Não para a gente ser bitolado, mas para a gente viver uma vida um pouco mais, né, ajustada. Eu acho que é isso que a gente quer dizer para você que está do outro lado. Sem tanto estresse, né? Sem tanto estresse e a gente se planejar com o que tem. Mas eu não ganho fortunas. Mas é isso mesmo, é para se organizar com o que tem, né, Magoga? É isso que a gente quer passar. E dá para fazer isso, tá? Com certeza. Comprovadamente dá, porque eu já vivi isso nesse tempo. Exato. Não precisa ganhar muito. Não. Tem que saber administrar aquilo que ganha. Saber administrar o que ganha. Perfeito. Magoga, muito obrigada de verdade pela sua participação maravilhosa de novo no programa. Adoro. Espero que vocês tenham conseguido tirar alguma coisa. Eu tenho certeza que tiraram, para que 2026 seja um ano mais próspero ainda para você que está assistindo a gente, que você consiga se organizar, dar esse primeiro passo na vida, né? Que não é fácil, a gente sabe, o primeiro passo é o mais difícil. Mas quando a gente dá o primeiro passo é que os caminhos vão se abrindo. Então, que você consiga dar esse passo, eu tenho certeza que isso vai fazer uma diferença na sua vida. A gente vai para o próximo bloco, que a gente tem uma receita que também vai ser muito boa, muito saborosa para o seu final de ano. Então, continuem com a gente, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Magoga, muito obrigada de verdade mais uma vez. Eu agradeço. Um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para todo mundo, que a gente entre nesse 2026 renovado mesmo e com consciência para não gastar à toa. É isso aí, é isso aí. Essa é a dica. Muito obrigada, pessoal. Até daqui a pouco. Em Itatiba, vem aí um lugar que combina conforto, lazer e o melhor da cidade como você nunca viu. Absoluto Itatiba. Piscina, beach tênis, espaço pet e muito mais. Apartamentos com 2 dormitórios, ampla suíte, varanda e vaga de garagem. Condições especiais de lançamento com financiamento pela Caixa. Absoluto Itatiba. Mais um sucesso, Árvore Engenharia. Pessoal, aproveitando o intervalo do Em Primeira Mãe, não se esqueçam, se você quer morar e investir bem, é com a Árvore. Todo o meu look é da For You, cabelo e maquiagem é da Rúbia e hoje eu estou usando brinco, esse conjunto de colar e bracelete da Lavish. E agora, no Em Primeira Mãe, eu vou ensinar para vocês uma receita daquele pãozinho que as crianças costumam levar de lanche para a escola, mas a gente vai fazer uma opção saudável que pode congelar e que ajuda as mamães, os papais, quem cuida das crianças a ter uma opção fácil para o dia a dia, para a lancheira da escola. É aquele pãozinho que a gente sabe que compra no saquinho, no supermercado. Vamos fazer agora em casa, uma opção saudável também, que vão ingredientes saudáveis e que as crianças podem ajudar a gente a fazer, certo? A receita, como eu já disse para vocês, passa aqui do lado. Eu vou falando quais são os ingredientes e vocês, a quantidade certinha, vocês vão vendo na receita que vai passar aqui na tela. Combinado? É um pãozinho de batata doce. Então vamos lá, a gente começa com a batata doce, que ela vai ser cozida com um pouco de sal. Aqui, ó, com um pouquinho de sal, batata doce. Eu não vou usar toda essa, tá? Ela vai para a receita nossa 2 xícaras de batata doce. Mas ela é cozida com sal, deixem bem molinha e amassadinha, tá? Ela vai ser amassadinha. Isso, vai 1 xícara de batata doce. Eu já vou colocar aqui o que eu sei que é uma quantidade de aproximada de 1 xícara. Eu sei que é isso. A batata doce, ela é bem úmida. Bem molinha ela fica, ó. Bem molinha, tá? Isso mesmo, tá tudo certo.
Então vamos lá. Junto com a batata doce a gente vai colocar fria, tá, gente? Ela tem que estar fria da geladeira. Você deixa ela na geladeira um pouquinho. Não deixa ela quente, porque se ela ficar quente, todos os outros ingredientes ajudam a amolecer ainda mais a receita, daí ficar muito molinha para enrolar, depois não dá certo, tá? Ovos, o óleo, que são 2 ovos. Eu sempre gosto de quebrar num potinho à parte, gente. Quem já descobriu na prática por quê, nunca mais faz de outro jeito. 2 ovos, pro ovo não estragar a receita, né? Caso o ovo não esteja bom. 2 ovos. O óleo. Vamos lá. Primeiro o ovo. O óleo são 2 colheres de óleo. Óleo normal. Óleo normal, óleo. Fiz com óleo mesmo. Se você quiser fazer com azeite, pode fazer, mas eu tô fazendo aqui com óleo. Para misturar, eu vou usar um garfo, tá? Podem fazer com a colher, mas eu gosto mais do garfo. Eu vou explicar por quê, peraí. Eu gosto de fazer com o garfo porque eu dou uma leve batidinha no ovo do lado assim, ó. Coisa da gente ir gostando de fazer, tá? E acostumando a fazer. A gente pode colocar já o sal, mas eu vou esperar um pouquinho só para dar essa leve batidinha no ovo e uma misturadinha nele na massa da batata doce. Então a gente dá essa misturada, pronto, agora já dá pra ser com a colher. Agora vamos pra colher, ó, só misturando, gente, só isso, tá? Nada demais. A batata doce tá bem cozidinha pra você poder amassar ela e ela ficar bem misturada na massa, né? Não ficar aqueles pedacinhos, que também não tem problema nenhum, porque na hora de assar ele vai sumir tudo. Mistura. E agora a gente vai colocar o sal, o fermento e o leite em pó aos poucos, tá? O sal, fermento e leite em pó é o último passo já. O fermento eu vou deixar por último, tá? Então vamos colocar o sal, ó. É uma pitadinha de sal, gente. Então você coloca, eu coloco meio que a conta que eu vou pegar a massa toda, assim, sabe? Mais ou menos isso. A gente gosta um pouquinho mais salgadinha, mas não deixe muito salgadinha. Então, assim, eu gosto das coisas um pouquinho mais salgadinhas. Eu colocaria um pouquinho mais de sal, mas não façam isso, porque você pode colocar com queijinho depois, com franguinho. Daí você deixa o tempero por conta do que você vai colocar de recheio. Não do pãozinho. Deixa o pãozinho mais natural, que depois dá pra comer com geleia. Ele fica um gostinho meio, não agridoce, mas não pesem muito no sal nesse caso. Que a gente vai rechear, né? Pode rechear se quiser. Então, meu sal já foi. São 2 xícaras e meia de leite em pó. Gente, ó, já tá minha medida certa aqui. Eu já deixei minha medida certa, certo? O leite em pó que você tiver em casa, tá? Qualquer leite em pó. A gente tem usado bastante leite em pó para fazer muitas receitas, né? Então, vão colocando de pouquinho aqui o leite em pó. Eu vou colocar uma xícara. E vamos mexendo, tá? Fermento e o leite em pó. Ó, só mexendo. Não foi nem uma xícara ainda, tá? E ela, como eu disse, a batata doce, ela é muito úmida. Então não é uma receita que você vai enrolar tipo um bolinho e não vai... Talvez ela dê uma pegadinha mesmo, tá? Ok, é isso mesmo. Cheirinho bom de leite em pó. Ó, foi minha primeira xícara. Cheirinho bom de leite em pó. Ó, eu tô só mexendo mesmo, então, ó, só mexendo, tá, gente? Nem acabei de colocar todo o meu leite em pó ainda, ó. Então, 2 xícaras e meia de leite em pó, vai mexendo aí, nosso pãozinho, pra virar a receita
de lancheira de criança. Olha que maravilha já. Já é uma opção, a gente fica tão... Ó, gente, ó, são 2,5 xícaras, já vou colocar agora praticamente tudo. Tá uma massa que tá meio grudentinha. E agora, para ela ficar, que não é descanso de fermento, não é questão de fermento, mas para ela ficar um pouco menos grudenta pra gente modelar o pãozinho, a gente vai fazer o que? Agora cobrir com um plástico filme. Cobrir, levar na geladeira por 30 minutinhos, eu já volto para mostrar para vocês como é que a gente modela, tá? Pessoal, então agora eu deixei 30 minutinhos a massa na geladeira, certo? Deixa cobertinho com plástico filme. Aqui eu deixei, depois eu tirei, que eu fui dar uma olhadinha, e essa é a nossa massa, tá? Você pode passar água na mão, água, tá? E a gente vai fazer os pãezinhos. Ela é para ficar mais grudenta mesmo, como eu disse, porque ela é uma massa de batata doce e a batata doce é mais molinha, mas ó, com a água, mesmo com a... Eu gosto de deixar bolinha, tá? Bolinha, eu gosto de pão bolinha, porque ele dá uma sentadinha na forma. A minha forma tá só untada com farinha, óleo e farinha normal, tá? Então você pode fazer isso. E você pode também passar, gente, isso aqui é jeito, sei lá, né? É gosto. Um pouquinho de óleo também, tá? Eu ponho os dois, um pouquinho dos dois. Como eu disse, você faz... A nossa ideia de hoje é fazer só isso, tá? Só esse pãozinho assim, pra gente poder congelar. Pode congelar depois, se você quiser, até cru. Acho que é melhor, se você for congelar, claro, ser cru. Então você coloca assim, eu gosto de fazer de bolinha, né? Que eu acho que fica mais gostosinho depois. E aí, gente, ó, só enrolar realmente. Com a água ela gruda menos, tá? O óleo eu coloco mesmo só pra dar aquela hidratadinha na massa. Mas, ó, dá certo. Vocês vão ver que ele vai dar uma chegadinha ali. Ó, não tem muito segredo. Isso aqui as crianças podem ajudar, principalmente se forem um pouquinho maiores, né? As crianças adoram mexer com massinha, brincar de casinha, brincar de comidinha, ó. Aproveitem para brincar de casinha, ó. Se você for congelar, sem ser na forma. Esse aqui eu vou assar. Se você quiser congelar, você vai colocando numa outra forma só untada. Monta os bolinhos, deixa na geladeira um pouquinho. A hora que ele tiver no congelador, a hora que ele tiver não tão congelado, você pega os bolinhos daí, coloca num saquinho, aí eles ficam todos no saquinho arrumadinho, certo? Ó, quando você for congelar, então você não põe na forma untada. Esse aqui é pra assar. Eu vou lavar minha mão agora e vou mostrar pra vocês, porque eu já tenho os nossos bolinhos assados e de duas formas. Espera aí. Então, essa nossa receita eu vou colocar aqui na geladeira. Tocou o telefone, eu preciso atender o telefone. Coloca na geladeira, gente, que é uma massa muito delicadinha e tem água. A batata tem bastante água, então se você deixar ela aqui um pouquinho, depois você já não consegue enrolar. Eu preciso sair fazer alguma coisa. Tampa, passa o plástico filme e coloca na geladeira, que depois você termina de fazer o que você tá fazendo. Porque a vida de mãe é assim, né? Sempre tem um imprevisto, tem outro filho chorando, tem alguma coisa acontecendo. Não tem problema, a vida real é assim mesmo. Só tampa de novo com o filme, coloca lá dentro, depois você termina de enrolar as bolinhas e dá tudo certo. Essa aqui já vou assar. Então eu tenho duas opções aqui agora, ó, gente. Essa que a gente fez mais assadinha, ó, como eu falei pra vocês, tá vendo? Fica um pãozinho. Por isso que eu gosto de fazer ele mais gordinho, porque na hora que ele chegar, ele vai ficar muito fininho. E essa aqui ficou menos assadinho, tá? Então mais assadinho, menos assadinho. E você pode comer com o que você quiser, né? No caso, a criança. Então, essa aqui eu achei que ficou muito pequenininha, tá vendo, ó? Pro meu gosto tá muito pequenininha. Eu prefiro que fique mais um pãozinho de batata, um pãozinho mais gordinho. Então, pode fazer um pouquinho maior, tá? Porque depois você pode rechear e comer com coisas dentro. Que é o que eu vou fazer agora. Comer com uma coisinha dentro. Ó, tá vendo? Ele tá bem macinho por dentro. Eu já vou abrir um outro pra vocês verem, ó. Essa é a ideia, gente. Um lanchinho saudável, que vocês viram que é.
E você pode colocar também um queijinho. Eu quero pôr na lancheira, vou montar o lanchinho do meu filho. Pode pôr um queijinho. Aqui eu tô colocando requeijão, um lanchinho. Ai, gente, que cheirinho de pãozinho. Vocês viram que é fácil? Fácil, você vai cozinhar a batata. Mãe, a gente sabe que faz as coisas, né, divididas. A gente divide as tarefas. Então, se você quiser, um dia você cozinha batata. Você sabe que é amanhã que você vai conseguir fazer receita com seus filhos. No dia anterior, já deixa a batata cozida, que foi mais ou menos o que eu fiz aqui. Você deixa a batata cozida na geladeira. No dia seguinte, você acaba de montar a receita só com eles, só montando a receita. Porque se a gente deixa para cozinhar a batata, para fazer, a gente sabe que a paciência deles não dura tanto tempo assim, né? Então, deixa a batata cozida um dia antes, depois você só monta a receita com eles. Aí eles ajudam. Aí vai o formato que eles quiserem, mais de bolinha, mais assim, achatadinho, né? Deixa a criatividade da criança. O que importa é a gente tentar que eles ajudem a gente, né, nas tarefas, que isso é muito importante, pra gente e pra eles também, né? Então, o nosso pãozinho com queijo. Delícia. Fica um pãozinho bem molinho, ó. Ainda bem que eu como pra vocês verem pela minha cara que tá gostoso. Fica uma delícia, fica um pãozinho super levinho. A batata doce dá um leve docinho. Por isso que eu falei que na hora de pôr o sal, pode pôr o sal, mas eu acho que pra mim, pro meu gosto, tá ótimo. Dá pra pôr um queijinho depois. Olha, experimentem com as suas crianças e contem pra gente. Não se esqueçam que o Ei Primeira Mãe tem Instagram. Entrem lá, deixem os comentários. Eu fiz a receita, marca o Em Primeira Mãe quando você fizer a receita, marca no seu vídeo, marca no seu Instagram, conta pra gente que você fez, ou se as crianças gostaram de comer, como tá sendo isso, porque pra gente é muito importante, a gente adora saber. A gente fica sabendo só pelas caixinhas lá de perguntas ou pelas mensagens que mandam, mas coloquem o Primeira Mãe e marquem o programa, porque a gente quer saber o que vocês estão achando das nossas receitas. Esse foi o Em Primeira Mãe de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu tenho certeza que é uma receita que você pode fazer com seus filhos, com a sua família. E além de eles ajudarem a gente vai guardar memórias. Essa foi a receita de hoje, o programa de hoje. A gente se vê no próximo Em Primeira Mãe. Muito obrigada, pessoal. Foi? É isso? Foi? Aí não gravou nada, né? Não tem ninguém lá. Já pensou? Todo mundo embora. Todo mundo Posso beber embora. água agora que eu tô com a boca seca de nervosa. Só eu aqui falando igual. Em Primeira Mãe. Oferecimento Arbore. Entre que a casa é sua.